Então, só para a gente finalizar tudo isso, porque, puxa, realmente eu não sabia assim qual caminho iria tomar. É o tema que eu mais amo falar, é mediunidade. Então eu pensei, como eu disse no começo, psicofonia consciente, inconsciente, o transe mediúnico em todas as suas manifestações. Pensei em um monte de coisa técnica que está na obra de André Luiz. Mas a gente percebe que todo esse trabalho foi muito mais para a questão do amor, da entrega, da nossa necessidade conjunta de sermos pertencentes ao grupo. E aqui no capítulo 6 do livro Memórias de um Suicida, Ivone, através da mediunidade de Ivone, a gente recebe um dos elementos, uma das mais emblemáticas descrições dentro da doutrina espírita, mais importantes descrições dentro da doutrina espírita sobre uma reunião mediúnica. E essa daqui, a gente percebe que se torna uma reunião referência. Qual reunião é essa? A reunião que é descrita para assistência de espíritos que tenham passado pelo suicídio. Especificamente aqui nós estamos na condição de socorro a um espírito que é denominado retalhado. É um espírito que se jogou à frente de um trem e ele se encontra, vai ser dito no princípio do capítulo, apesar da legião de servos de Maria, tem os recursos, a condição de despertar esses espíritos nas suas mais diversas formas. Em alguns casos específicos, extremos, esse socorro é necessário através daquilo que a gente chama de um choque anímico em um médium, de um processo de incorporação no médium para despertar a consciência daquele espírito. Então vai ser descrito aqui para nós, primeiro, o que a gente precisa de entender dentro desse recurso, que nem todos os espíritos suicidas vão passar por essa condição, ou vão se encontrar nessa condição. Existe uma lei que vai auferir, segundo o nível de consciência, segundo os atenuantes, os agravantes, e essa lei é uma lei de misericórdia e amor. Então, para caso a gente saiba ou tenha alguém que passou pelo suicídio, a gente obter, antes de tudo, uma certeza que aquilo que a gente costuma dizer do Vale dos Suicidas é um local, vamos assim dizer, reservado para que esses espíritos não fiquem completamente desamparados. Então a legião dos servos de Maria, pelo muito amar de Maria de Nazaré, ela se dedica ao cuidado a esses espíritos. Então, antes de ser, vamos assim dizer, uma acusação contra aqueles que saíram pela porta da vida através do suicídio, nós estamos encontrando aqui o livro Memórias de Suicida, trazendo o cuidado dessa equipe espiritual. Então, esse cuidado precisa de ser muito enfatizado, e esse amor. Mas estamos diante de um espírito que necessita da assistência e que não está na condição consciente. Então, o capítulo vai falar como encontramos esses médiuns que possam dar passividade a esse tipo de espírito. Primeiro eles falam que a gente precisa de encontrar um grupo. Aí ele vai falar, olha, o que a gente precisa que esteja no grupo? O emblema cristão da fraternidade verdadeira. Lembra quando eu comecei, eu falei do amor? Falei da imperfeição do outro, da nossa condição de estar durante toda essa exposição, adequando-nos segundo o estudo, a busca da instrução, segundo a busca da afinidade com os outros companheiros, segundo o olhar amoroso daquele que conduz, aquele que dirige o grupo, o entendimento de que cada um ali dentro dessa grande engrenagem possui a sua perspectiva, a sua ocupação. Todos esses ambientes são nobres, mas acima de tudo, o emblema cristão é a fraternidade verdadeira. Sabe, quando termina a reunião, não precisa ser forçado, mas às vezes a gente termina 11 horas e já teve dia da gente ir embora 1h da manhã. E a gente fica todo mundo ali embaixo, conversando e
e confraternizando. Às vezes tem que acordar 5, 6 horas da manhã no dia seguinte e a gente sabe que aquela companhia é a companhia amorosa que eu escolhi para trilhar dentro da escala, dentro da escada de elevação, são aqueles amigos que estão comigo. Então, eu, a Ruth, o Vitor, o Elson, a Leni, o Klaus, os nossos amigos todos lá de cima, a gente não tem vontade de ir embora, porque ali é a nossa casa. A gente até fala, vocês vão colocar um colchão, porque daqui a pouco a gente tem que voltar, né? Então a gente fala até isso. Por que eu estou dizendo isso? O Chico dizia uma coisa, quer saber se uma reunião, uma casa espírita está muito boa de amor? Percebe se você tem vontade de ir embora. Quando a gente não tem vontade de ir embora, é porque a gente está encontrando aquele amor e aquele acolhimento no outro. Então tentar desenvolver esse vínculo é esse olhar próximo, é essa afetividade. Eu sei que é difícil fazer com 2.000 estudantes no ESD, mas a gente entende que os grupos que nós trabalhamos, não são grupos de 200 pessoas na mediúnica. Quantas pessoas tem? 10, 12. Dá para conviver com 10, 12. Dá para saber o problema de 10, 12. Vou contar uma coisa para vocês. Sheila, através de uma materialização, ela falou assim, para o grupo Peixotinho, lá para o grupo espírita do Peixotinho. Ele falou, olha, a gente vai recomendar que vocês façam reuniões. Eu não estou falando que isso é necessário e nem para que seja feito dessa forma. Estou contando o que foi feito por Sheila. Que vocês façam mensalmente reuniões na casa de todos aqueles que participam, cada mês na casa de uma pessoa, e que vocês não precisam de levar nada, mas que vocês estejam conhecendo a família, envolvidos. Por quê? Muitas vezes a família olha, no caso específico de Peixotinho, e fala, pô, reunião mediúnica de 6 horas. A pessoa sai 5 horas da tarde e vai voltar meia-noite. Então, com quem que está passando? Com quem que a minha família está passando? Então, ele fala dessa aproximação. Não estou dizendo que nós precisamos fazer isso, mas hoje a gente tem internet, hoje a gente tem foto tirando o celular, mas é conviver intimamente um com os outros, não necessariamente na intimidade doméstica, mas assim, no nível de emblema fraternal mais elevado que possa existir. Outras características, quietude, eles procuram casas espíritas que tenham quietude, simplicidade, locais sem vaidade, ou seja, não dá para eu querer ser mais médium, trazer mais mensagem, não dá para eu preciso de olhar para aquela tarefa como algo que eu me ponho na condição de um servidor. E eu estou ali para receber instruções do meu dirigente, eu estou ali para conversar com outro médium, eu estou ali para expor a minha fraqueza, eu estou ali para, se necessário, pedir desculpas. Quantas vezes começa uma picuinha entre um e outro dentro do grupo? Não acontece, gente. A gente não pode deixar isso crescer. Porque se isso crescer dentro do grupo, nós estamos deixando crescer a vaidade. E aqui o que está sendo dito é que a gente não vai se enquadrar dentro de uma perspectiva de uma assistência especializada. A gente vai conseguir chegar ao nível que nós assistimos muitos espíritos sofredores, mas a gente não vai conseguir alcançar aquela condição onde os espíritos olham para nós e falam, eu conto com vocês. A gente aqui do nosso lar está contando com essa casa espírita. Vocês têm o que a gente precisa. Vocês estão cumprindo o que vocês se comprometeram a fazer quando passaram no núcleo dos mensageiros. Seja como dialogador, como médium de sustentação, como médium, o que quer que seja. E vai dizer que quando a gente encontra esse culto do amor ao próximo, essa verdadeira fraternidade, essa humildade na convivência e a simplicidade no dia a dia da tarefa, o que os espíritos fazem? Escreve numa listinha, está desse jeitinho lá, uma lista onde estão os centros adequados a receberem esses tipos de espíritos. Quando a gente está falando desse tipo de espírito, a gente não está falando só do suicida retalhado, vamos colocar aí na condição do maior necessitado. A gente está dizendo também daqueles espíritos altamente sofredores,
aqueles grandes obsessores que às vezes falam a nossa influência aqui onde a gente está ultrapassa milhões. Eles falam sobre continentes, eles falam sobre focos. São aqueles que a gente chama, na obra de André Luiz, de espíritos dragões. Quem são esses espíritos? São espíritos que não reencarnam há 5, 10 mil anos. Vieram degradados, estão à beira de outro degredo. Esses espíritos trazem comunicações em reuniões mediúnicas, sabia? E esses espíritos necessitam da mesma coisa que um espírito retalhado. O quê? Essa fraternidade sincera. Porque se eu colocar, imagine um mentor espiritual colocando um espírito sob dificuldade, extrema dificuldade, e com capacidade de subjugação psíquica e fascinação de 100 mil espíritos, de 1 milhão, de 5 milhões, de 10 milhões, dentro de um ambiente onde eu esteja com inveja do Hamilton, ou brigado com o Hamilton, ou com ciúmes do Hamilton, ou não esteja bem, eu tenho a brecha exatamente necessária para que esse espírito possa tomar domínio da reunião e desenvolver os processos de fascinação coletivos em reuniões. Então, o que esses espíritos precisam? Tal qual um espírito retalhado. Eles precisam de uma condição assim maravilhosa. Porque se estiver a fraternidade sincera, são 2 ou mais reunidos no nome do Cristo. E ali estará o Cristo. E diante do amor do Cristo, a gente pode obter certeza que esses espíritos se anulam, vamos assim dizer, na capacidade de influência. Eles se tornam anulados na sua influência. E essa perpetuação do ambiente tem que se estender de alguma forma, não em absoluto sentido, mas no sentido dos esforços que eu construo para a minha vida pessoal. Porque se não estiver na minha vida pessoal esses elementos, a fragilidade para a aproximação daquele espírito vai se encontrar no meu lar, na ausência, não é do evangelho no lar, uma vez por semana, isso é o mínimo, uma vez por semana. Da constância do evangelho no lar, da constância da dedicação ao estudo, da constância do esforço da caridade. Dá para entender porque todos esses exemplos que a gente usou se tornaram referências importantes, porque eles vivem essa busca com dúvidas, com certezas, com, quem sabe, grandes esforços de superação. Quando a gente constrói isso, pronto, a gente se coloca nessa listinha que os espíritos olham e falam, dá para contar com o grupo mediúnico, deve ter uns 90? Deve ter, né? Quantos grupos? Uns 20. 60 grupos mediúnicos. Aí eles vão olhar e vão falar assim, o grupo mediúnico número 47 do JEP se enquadrou na nossa necessidade. E aí eles vão fazer um convite. A gente dorme, quando a gente desdobra, eles chegam pra gente, diz aqui o capítulo 6, e fala, você quer ser voluntário para receber um espírito? Que você vai passar por dor extrema. Você vai, na comunhão com aquele psiquismo, passar por todas as situações que aquele espírito passa. Você está disposto? Estou disposto. É voluntário. Eles não chegam e fazem chantagem com a gente. Eles dizem que é extremamente é extremamente voluntário. E ele vai dizer, olha, você vai servir de alívio para os espíritos, aqui a palavra é mais desgraçados, ou seja, mais necessitados. Você vai se esgotar fluidicamente. Você vai passar por impressões de indefiníveis amargura. Durante o transe você vai ter mal-estar, você vai ter perda de apetite. Eu nunca passei por isso. Insônia, redução de peso, eu nunca passei mesmo, certeza. E grandes aflições. Eles chegam e falam, você quer? Diante de um convite desse, o que a gente fala? Só o amor nos faz aceitar. Porque eles estão dizendo, vai doer. E vai doer muito.
Seja um espírito altamente necessitado, porque está empedernido no mal há séculos ou milênios, seja um espírito na condição de um retalhado. Mas você tem uma garantia. Todos os seus prejuízos serão restituídos pela legião de servos de Maria. Quando se encerrar a reunião, a legião de servos de Maria vai cuidar individualmente de cada um desses médiuns. Eles vão dizer que na lista de toda a latinidade, tinham 20 centros espíritas que se enquadravam nisso. Diante de todos esses médiuns, 6 médiuns estavam capacitados em toda a latinidade, em todos esses centros. 4 mulheres e 2 homens, e ele ainda fala assim, e os 2 homens, por uma razão, pela conquista do esforço e da disciplina na entrega ao trabalho. Então, talvez as mulheres estejam prontas a amar em um nível de maior entrega do que o nosso. Pelo que diz aqui o texto. Você precisa de 2 princípios absolutos: amor e abnegação. Mas tem uma coisa boa. Se você está sem plano de saúde e você aceita essa tarefa, eles vão fazer um check-up em você. E eles vão primeiro fazer um check-up no seu corpo material. Vai ver se a pressão arterial está bem, se está tudo ok. Se tiver tudo ok, você vai direto. Se não, eles dão uma ajeitadinha. Ou seja, a gente recebe um médico do plano espiritual, dá uma regulada, aperta uns parafusos, ajusta, bota óleo na junta e a gente está pronto para receber. Depois disso, eles vão verificar o nosso corpo espiritual. Então, o nosso perispírito, não só o corpo físico, vai ser averiguado se existe algum ponto que poderia haver um desequilíbrio quando a gente entra em contato com essa energia psíquica, com esses fluidos. Pronto, Carol, fluidos. Tava certo? Energia tá bom. Com esses fluidos. Então, vamos entender isso. Livro Pensamento e Vida, Emmanuel, vai dizer que o nosso pensamento, ele age diretamente no processo de divisão celular. E ele vai dizer assim, tuberculose, gripe, câncer. Ele vai trazendo uma série de doenças. São sintomas secundários. O sintoma primário é a dificuldade da qual nós nos encontramos na nossa atmosfera psíquica. A gente cria com a nossa ambiência espiritual, às vezes fluidos tão conturbados, que esses fluidos, diz Emmanuel, vão agir no nosso processo de multiplicação celular, dando origem à queda ou melhora do nosso sistema imunológico, e você pode ver isso depois que você passa por uma baita discussão de família, e no dia seguinte você está exausto e às vezes até pega uma gripe. Lá no livro Mensageiros, fica muito explícito como isso se dá, quando André Luiz olha, vê aquelas nuvens de bactérias, e ele fala, mas isso pode se aproximar dos seres? Ele falou, por afinidade. Ou seja, você está conturbado, você atrai isso. Você atraiu isso, pode ser que você venha desenvolver algum processo espiritual, perispiritual, onde as suas células perispirituais, o processo de multiplicação, irão influenciar as suas células físicas, orgânicas. Dá para entender? Uma vez eu estava desdobrado, uma reunião mediúnica, chegou um espírito. E o espírito se aproxima de alguém e ele começa a desmaterializar um câncer no plano espiritual, células perispirituais. E aquele câncer é colocado numa bacia branca, que um outro espírito segurava ao seu lado. E eu assistindo aquilo, eu falei, nossa, o que será que eles fazem com esse tumor? Aí eu pensei, na Terra a gente queima, né? Não sei nem se é exatamente isso, tem vezes que sim, tem vezes que não. Mas eu pensei assim, né? No plano material a gente queima.
E eles? Aí o Espírito olha com aquilo e fala, meu filho, essas células possuem princípio inteligente em estado de adoecimento, precisam ser tratadas com amor. Então olha que lição bela. Eu liguei para o Dr. Décio Iandoli, que tem escreveu o livro Da Alma ao Corpo Físico, e falei, Dr. Décio, eu vi isso na reunião. Ele falou, Álvaro, meu livro explica isso, mas eu nunca tinha pensado no depois. A gente pensa no processo. Então, geralmente quando a gente está num processo de adoecimento, o que a gente fala? Eu não quero esse câncer, eu não quero esse processo. Quem adoeceu as suas células? Se não você mesmo. Então elas são retiradas, possivelmente, mas elas serão tratadas com amor. Então eu já vi o Divaldo falando no Congresso Espírita de Vitória da Conquista, ou foi João Pessoa, aquilo que Carlos Torres Pastorino traz. Ele vai dizer que, eu não conheço, a gente não tem nenhuma comprovação, mas a fonte é Carlos Torres Pastorino, e Divaldo repetiu isso. Ele vai falar assim, que nosso princípio inteligente, pode ser que tenha sido as células do corpo de Jesus quando habitou em um mundo de provas e expiações. Afinidade fluídica. Não estou dizendo que é, mas Carlos Torres Pastorino traz isso e Divaldo também traz isso em uma explanação. Então, aquelas células são de nossa responsabilidade. E aqui, se a gente tiver sob a condição do desequilíbrio, nós causamos. E se a gente está numa reunião mediúnica e vão ser trazidos fluidos, uma tempestade de fluidos, vou colocar, malignos, entre aspas, perturbados, difíceis, e entram em contato com um organismo da qual não se encontra em um estado de saúde perispiritual e físico adequado. Então, uma vez, gente, se não for verdade, se for delírio, vocês entendem como parábola. Eu estava numa reunião mediúnica, recebendo um espírito pesado, e eu de fora do corpo olhando, e eu vejo os espíritos se aproximando e falando, tem o risco do rompimento de um vaso, de uma artéria no cérebro. E eu vejo o espírito se aproximando e aplicando um passe imediatamente, e a influência daquele espírito estando reduzida. Experiência de um médium. Os médiuns precisam falar sobre as suas experiências. E precisam ser ouvidos. E precisam, diante dessa possibilidade, comungarmos uns com os outros e entender que as nossas experiências não são para nós nos sentirmos superiores, mas é aquilo que eu vivi. Então, quando você chega, com exceção, os homens chegam de um dia de trabalho muito assim atarefado, a gente não quer contar tudo para a esposa, Vitor? A gente quer contar. Então, quando a gente vive uma experiência, a gente quer dividir com os nossos amigos. E isso é importante, sem o julgamento de quem ouve. E também tem que saber para quem a gente conta, porque senão vocês vão ficar que nem eu aqui, falando, esse menino está doido. Então eu vi isso acontecer e faz todo sentido doutrinariamente. Então você vai passar pelo seu check-up. Então, sou médium, vou cancelar meu plano de saúde. Não, não é isso. Não faça isso. Então, a gente passa por esse processo e vai começar 72 horas antes o processo de afinidade com o espírito, que será o espírito comunicante, ou os espíritos que serão. No caso de um espírito como esse, eles não vão trazer 2, 3 desse nível, eles vão trazer um desse nível, e quem sabe um outro, e depois a mensagem de um mentor, até porque os fluidos do mentor, eles ajudam a apaziguar todas aquelas energias, aqueles fluidos que ficam remanescentes, talvez fluidos mais pesados, que pode se agregar tanto ao médium quanto à ambiência psíquica. Então os médiums, eu já vi muitas vezes, quando a gente tinha 2 reuniões diferentes na mesma sala, terminava, eu vi um monte de espírito passando rodo. Era a minha percepção, eles estavam limpando fluidicamente. É óbvio que não é com rodo, mas é o que a minha condição anímica interpretou. Certo, gente? Não é absoluto. Lembra que eu falei da comida com glúten, sem glúten, com açúcar, sem açúcar? É como eu pude entender. Eles me mostram segundo a minha condição. Então, depois que acontece tudo isso, processo de afinidade. Eu vou contar uma história para vocês.
Um caso muito bonito, estava até comentando com o Marcos. Um jovem lá na Bahia, aqui, né? Em São Paulo é mais longe. Acho que não, né? Também é tudo longe, dos dois lados. Bahia é gigante. E quando eu morava lá, um jovem procura o centro espírita. Ele é trazido, então, pelos seus pais. Eu mudo tudo, tá, gente? Então não adianta não querer entender, porque tem um monte de caso parecido. É pela proteção das pessoas, para não divulgar. Então esse jovem chega na casa espírita, passava por um processo de possessão, já tinha tentado uma série de vezes o suicídio, de N formas, esse jovem completamente perdido. Os pais estavam no processo de desistir, queriam internar o filho. Tomando antipsicótico, tomando, sabe, uma série de problemas. Bom, aquele jovem chega, a gente tem o primeiro contato, conversa, pergunta sobre os possíveis diagnósticos psiquiátricos para entender se é mediunidade. Mediunidade é o quê? Diagnóstico de exceção. Como vai ser o nosso caminho? A gente vai passar pela desobsessão? Vai passar por qual reunião? Vai passar por quantas reuniões? A gente vai orientar o quê para a família como um todo? E a gente começa, então, um trabalho de desobsessão. Começa a se manifestar os espíritos naquela reunião. E os espíritos vão contar que aquele jovem tinha sido, no sexo oposto, uma enfermeira no campo de concentração. Segunda Guerra Mundial, no campo de Auschwitz. E os espíritos começam a contar, lembrando que eu sou judeu, como pude dizer antes. E aqueles espíritos vinham, contavam sobre as barbaridades, falavam, a gente não vai deixar de perseguir. A gente vai perseguir, vai acabar, aquela coisa que a gente já sabe. Uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões. Os espíritos ligados ao suicídio vinham, os suicidadores, não suicida, os suicidadores, os que têm esse trabalho do magnetismo, da hipnose, do processo da fascinação no plano espiritual para levar ao suicídio ou grandes massas. Então esses suicidadores, e começa toda a reunião, semana atrás semana, um atrás do outro. Aí um dia, eu estou na minha casa, tenho essa faculdade espontânea dos efeitos físicos, voz direta, espontânea, luz, materialização do esporte de objeto no dia a dia. Equilibrado, já foi desequilibrado, hoje em dia é muito equilibrado. Quando há necessidade, isso acontece. E aí eu estou dormindo e eu começo a ouvir a porta do meu quarto. Blá, 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 blá. Acordei num susto danado, super corajoso. Aí eu falei, entraram aqui em casa. Aí na hora eu pensei, não, pode ser espírito. Não entraram aqui em casa, eu tinha uma... Aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou fazer uma prece, comecei a fazer prece, fui ao banheiro. Aí na hora que eu saio do banheiro assim, aí eu olho o meu celular. Na hora que eu vou sair, o meu celular voa no chão. Aí eu olhei aquilo e falei, preciso fazer prece, comecei a fazer prece, super corajoso. E eu falei, existe uma razão pela qual isso acontece. Eu não tinha pensado que no dia seguinte eu tinha reunião mediúnica. Precisa se realizar o processo de afinidade fluídica entre comunicante e médium. Como que a gente realiza isso? Se não com contato com esses espíritos. Por vezes eu volto lembrando durante a noite, fui para tal região e dararara. Às vezes eu chego e conto, nossa, tive na reunião mediúnica, depois tive um sonho, a gente foi para tal lugar. Eu falo, nossa, eu sonhei a mesma coisa. E a gente percebe que aquilo é efeito físico, eu falei que é normal. A gente percebe que é o processo de afinidade fluídica com os espíritos. Alguns de nós têm consciente, outros não. E aí, beleza, eu durmo, de manhãzinha eu acordo. E estou ouvindo a voz de 2 espíritos conversando sobre a organização molecular da água, das moléculas da água, no neurônio para processos obsessivos. E aí eu
olhando para os dois espíritos assim. E eu vindo e eles conversando, eu vendo os dois. E eu assim. De repente, acho que eles percebem meu pensamento e olham e pô, desaparece. Vira fumacinha. Brincadeira. Aí desapareceram. Aí eu falei, gente, quem são esses espíritos? Eu fui ter meu dia normalmente. Meu dia transcorrendo bem. Terminei o trabalho. Liguei para minha mãe e falei, mãe, você quer que eu passe aí para te buscar? Estou indo para o centro. Ah, tá bom. Passa aqui. A hora que eu cheguei assim, 1 quilômetro do centro, me veio uma dor de cabeça, mas absurda. Mas absurda, como eu não tinha muito tempo. Eu falei, nossa, mãe, tá me dando uma dor de cabeça? Aí eu pensei, é espiritual. Aí eu falei, vai que não é, eu vou tomar dipirona, né, um remédio. Não façam automedicação. Falei, vou tomar um remédio aqui para ver se passa, porque vai que não é. Eu tomei o remédio e não melhorava, de jeito nenhum. Eu tinha certeza. Geralmente a gente tem o estudo, porque São Paulo não é recomendado por Hermínio de Miranda, o estudo antes da reunião mediúnica, mas São Paulo é uma cidade, demora 2 horas para você ir, então para as pessoas que já vão 3, 4 dias na semana, a gente tem um monte de gente que vem de outra cidade, passa 2, 3 dias para participar das reuniões com a gente. Então a gente estabeleceu pela necessidade um estudo também, antes da reunião mediúnica. Ao final do estudo vem uma mensagem de um mentor, naturalmente. Chegou na hora de dar a mensagem, não vinha nada. Aí eu falei, Leni, se você quiser, pode ir, já me desmenti a cidade. A gente muda Tudo bem, foi em São Paulo. Eu falei, Leni, pode ir. Inclusive o Vitor e a Ruth estavam presentes nessa reunião. Eu falei, Leni, pode dar a mensagem, porque aqui não... Eu tô com tanta dor de cabeça que eu não consigo concentrar. Fui para a reunião, sentei na reunião, o que eu comecei a pensar? Na dor de cabeça. Falei, vou sintonizar com a minha dor de cabeça. O espírito que está me gerando vai trazer uma afinidade, uma atração fluídica e o espírito vai se comunicar. Só que uns dias antes eu tinha ido para uma viagem em Vitória da Conquista. Eles me buscaram lá para fazer uma palestra e eu fui antes de Vitória da Conquista para Jequié, 300 quilômetros. Me buscaram. Eu estava no carro com uma querida amiga, a Mônica e o Eric, e eu no carro atrás, teve um acidente, aquela fila, gente, de carro, e fomos passando. Eu falei, nossa, deve ser um acidente. A hora que a gente passa ao lado, eu vejo o corpo coberto e eu começo a fazer uma prece pela pessoa. A hora que eu faço a prece, é onde aparece o espírito sentado do meu lado. Só que um médium de efeitos físicos, ele libera fluido espontaneamente. A hora que o espírito apareceu sentado do meu lado, sabe o sensor do banco? Quando tem peso? Começou pi, 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 a pitar, acusar que tinha alguém sem cinto. Aí a Mônica falou, você tirou o cinto? Eu falei, eu tirei. Eu falei, nossa, se eu falar que eu não tirei, bate a gente. Porque, para quem a gente é espírita, mas às vezes não está habituado com uma mediunidade tão ostensiva. Concorda, gente? Aí, fazendo prece, soltei meu cinto, botei a mão assim, né? E beleza, parou, barulhinho, para. Fomos, seguimos viagem. Aí vem um espírito acidentado. Uma das nossas amigas tinha perdido também naquela semana alguém em um acidente de moto, de carro, não me lembro exatamente. E eu falei, então a dor de cabeça era por conta daquele espírito que foi socorrido na estrada, ou será que foi o parente da fulana? Porque veio o espírito com a cabeça machucada, etc. Necessitando de socorro. E, gente, a dor de cabeça não passava. E eu entrava no transe e eu voltava com dor de cabeça. Eu entrava no transe e eu voltava com a dor de cabeça. E eu falava assim, cadê você? Eu não conseguia achar, entre aspas, tá? Linguagem no radar fluídico. Eu não conseguia achar o espírito assim, para trazer a comunicação. De repente, vem um espírito de Monique, dos dias da cervejaria de Monique. Quando o Punch de Monique, quando começou o movimento nazismo ali.
Foi uma aula de história, né, Vitor? Ruth, foi espetacular. A cadeira ia pra frente, assim, até a dialogadora, minha mãe, uma judia. Até a dialogadora, e a cadeira voltava, quase assim, quase. E a cadeira ia, e o Espírito falando de tudo aquilo que ele estava vivendo, e ele começa a falar sobre o Terceiro Reich, sobre como tudo aquilo ia mudar a Alemanha, e como era aquele império ia tirar uma aula de história, com uma comunicação assim belíssima, belíssima na comunicação, com muitos detalhes, com muita coisa. Por coincidência, vocês tinham assistido naquela semana, vocês contaram depois, uma série da Netflix correlacionada a isso, aqueles dias, os dois que estão aqui com a gente. E aquele negócio assim, maravilhoso. No final, a dialogadora, então, ela é orientada, inspirada a fazer esse espírito observar que havia uma tela fluídica, e nessa tela fluídica começou a ser mostrado uma série de impérios que foram ruindo. Entre eles, o último foi o Império da Alemanha nazista, do Terceiro Reich. E ele começa a ver os judeus sendo massacrados nos campos de concentração, em todos esses ambientes. E o Espírito fala, pera, não era isso que eu queria. Ele se vê em conflito, porque ele vê o que talvez ele tenha morrido antes de acontecer. E é rompida a monoideia, a obsessão, a monoideia que gera a obsessão. Só que aqueles espíritos que estavam perseguindo esse jovem eram espíritos que no plano espiritual eles perseguem criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial. São judeus. No plano espiritual, o espírito não é nada, o espírito é espírito, não é judeu, não é católico, não é nada, mas que se sentem ainda judeus e que foram vítimas do nazismo e que querem perseguir quem não teve a possibilidade de ser encontrado em vida para ser julgado, como em Nuremberg e etc. Como Eichmann foi julgado lá em Israel, etc. Então, quando aquele espírito vê um alemão, entre aspas, nazista, porque deixou de ser, naquele momento, sendo socorrido para esse judeu que estava perseguindo um jovem reencarnado, criminoso de guerra, aí ele, vamos dizer, caiu em instabilidade emocional. Nesse momento, houve o processo da afinidade fluídica que começou numa noite anterior, onde esse espírito é um espírito que trabalha em laboratórios, nas trevas, gerando e trabalhando em cima de processos obsessivos altamente qualificados, como traz Hermínia de Miranda, como traz Manuel Filomeno de Miranda, como traz uma série André Luiz, como traz uma série de autores espirituais. Ele era, sabe o professor Pardal? Era o professor Pardal, trabalhando dentro desses mecanismos. A afinidade foi permitida pela aproximação que ocorreu naquela noite, no caso com o fenômeno de efeito físico, pela disponibilidade de ectoplasma do médium. Se não fosse, ia ser sem isso. Se eu não tivesse evidência, eu não teria visto os espíritos. Na hora, é isso que está acontecendo. Eram aqueles espíritos. O espírito começa a dar comunicação. E o espírito começa a falar. E aí minha mãe vira para ele e fala, eu sou tão judia quanto você. E começa a dialogar. Foi você, né? Que dialogou com ele. Não foi com isso que minha mãe falou, sou tão judia. São outros. A gente assistiu muitos espíritos da Segunda Guerra. Foi você que estava dialogando com ele. E a Ruth dialogando com o espírito. E falando e conversando com esse espírito. E conversando. E aquela dificuldade. Houve aqui um processo de afinidade, como descrito, que pode acontecer, mas é necessário que o médium entre em contato com o espírito. Então, aqui é descrito que quando vai ser trazido um espírito suicida, a legião de servos de Maria vai até a casa da pessoa, até o centro espírita. Eles estendem uma bandeira escrito Legião dos Servos de Maria na casa espírita.
Eles colocam todo um processo, são os lanceiros hindus, e aqui é descrito pelo autor espiritual. Mesmo que a gente não compreenda, porque eles estão com as lanças, faz parte da realidade do plano espiritual na nossa condição. Então, permitiu que os espíritos entrassem na minha casa, não que seria eu hiperprotegido, mas eu confio na espiritualidade, para que houvesse essa sintonia. O que é o processo da dor de cabeça? É o processo da influência, da sintonia espiritual, do espírito que na cabeça dele, ele estaria realizando o processo obsessivo comigo. Porque se eu quero ajudar o inimigo dele, eu também sou inimigo dele. O que está acontecendo? Um processo parcial, que se o médium, seja eu, seja qualquer outro, entra em processo de desequilíbrio emocional, ele se coloca numa posição onde pode sim se tornar vítima de uma obsessão mais complexa. Então a especialização das reuniões mediúnicas é algo que se dá com a maturidade dos médiuns, com a maturidade do grupo. E se naquele grupo alguém tivesse, o Vitor tivesse bravo comigo? Catástrofe. Porque o grau de inteligência de um espírito desse seria suficiente para ele causar ali fascinação em todos nós, para romper, para o que a gente sabe que acontece. Então ali o que acontece, o que aconteceu? O espírito foi, naquele momento, socorrido, de alguma forma, veio um rabino, e foi mostrada a história para mim, ele no interior da Alemanha, ele sai do Statel, da aldeia que ele morava, e ele vai para a cidade de Munique também. Na cidade de Munique ele deixa de ser religioso, ele entra na academia, se torna um pesquisador, um cientista, ele se depara com o holocausto, é morto no holocausto, morre com extremo ódio, fala, eu vou me vingar, vou usar o meu conhecimento, entra naquelas escolas dos vingadores. Passa então a se consorciar com um grupo que passa a perseguir todos esses espíritos, criando os processos de obsessão. O grupo, por ter muitos judeus e alemães, encarnados e desencarnados, está sempre recebendo esse tipo de espíritos na nossa casa. Então, processo de afinidade. O que acontece durante o transe? Para encerrar, é descrito que o transe desse médium, que vai receber um espírito desse, sofre todas as dores, que o médium se debate, que o médium chora, que o médium grita, está escrito tudo isso. Não é, pode ser, mas nesse caso não é. Falta de educação mediúnica. Não é. É porque os fluidos são uma tempestade naquele espírito. E o médium está sentindo tudo aquilo durante o processo. Então não adianta olhar no final e falar, você precisa se controlar melhor. Porque eu vou fazer uma pergunta. Se o médium der uns berrinhos, não estou falando xingar, não estou falando nada. Se o médium der uns berrinhos e não for tão adequado, e o espírito for assistido, e o médium cumpriu o dever, para quem que teve prejuízo? Ué, foi feita assistência. Mas está descrito aqui, no livro, leiam, que o transe é, entre aspas, inadequado, da nossa perspectiva. Então esse espírito é auxiliado e imediatamente o fluido de amor presente nos participantes, presente no médium, presente nos sustentadores, presente no caso dos suicidas, é descrito que é plasmado um quadro, uma imagem fluídica de Maria, e que Jesus se encontra presente mediante a todas essas assistências. E que a legião dos servos de Maria serve àqueles que se colocam na condição de médiuns, realizando toda a tarefa que foi trazida para nós, como uma proposta de vida, não como uma proposta de trabalho mediúnico, é uma proposta de vida, de transformação, de adequação das nossas vidas, de mudança de nossos hábitos de todas as formas possíveis, para que a gente possa, quem sabe, se tornar aqueles que a espiritualidade, quando olhar lá na lista, vai falar, Fernando, Hamilton, Fortaleza, JEP, ou
qualquer que seja o grupo, a gente pode contar com ele. E o grupo, a gente também pode contar. Nos tornamos úteis para a espiritualidade superior. É isso que talvez seja o nosso intento. Essa transformação que possibilita nos tornarmos instrumentos. Vamos encerrar, porque senão a gente vai até as 9 da noite.